Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clínica Lucrativa. Hoje a gente está trazendo aqui meu xará, Eduardo Oliveira, da Focus Consultoria, uma consultoria especializada em gestão por processos, qualidade, normas, então normas ISO, ONA, enfim. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre o que a gestão da qualidade impacta na captação de pacientes. Então, Eduardo, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse papo aqui e fala um pouquinho aí do seu currículo, da Focus, se apresenta aí como você gosta. Bom, vamos lá, Eduardo. Primeiro, agradecer o convite, né, e tá batendo esse papo aqui, disseminando as informações aí com relação ao nosso trabalho e principalmente os resultados que o nosso trabalho traz para a área da saúde, né? Bom, então meu nome é Eduardo Oliveira, eu sou diretor executivo da Focus Consultoria e Treinamento, temos 23 anos de mercado, já são 89 certificações concluídas e mais 10 em andamento, então a gente vai fechar aí o ano com quase 100 certificações concluídas, né, com êxito, graças a Deus, e hoje nós somos referência, tanto na área da saúde como na parte de certificações em geral, aqui no DF, né? Então é o nosso carro-chefe, prestamos serviço de consultoria, treinamento e auditorias, e também formamos multiplicadores, porque na área da saúde até uma dificuldade, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, no nosso bate-papo, a gente tem dificuldade de achar profissionais para trabalhar nessa parte de consultorias, de acreditação, de certificações específicas para a área da saúde, né? Então a gente tem um trabalho bem relevante aí até o momento. Legal, legal. Na área da saúde, muitas vezes, pessoal, é uma demanda que muitas vezes fica de lado, o pessoal não dá devida importância porque está ali, não está olhando direito para a gestão, né? E um dos objetivos do Clínica Lucrativa é isso, é trazer pessoas aqui que possam esclarecer a importância da gestão, de olhar os processos, de olhar a gestão da qualidade, porque isso também gera resultado para a clínica, né? E é muito do que a gente vai falar aqui hoje. Com certeza. Todos esses modelos de gestão que nós trabalhamos, o foco é resultado, né? A gente monta aí os painéis de indicadores, tanto estratégico como operacional, e tudo é mensurável, tudo. Então, ficam as práticas alinhadas aos indicadores e a gente vai fazendo todo o monitoramento para ver a evolução da gestão da clínica e do hospital. Legal, legal. Então, mas vamos contextualizar antes para quem... tem muita gente que assiste o canal que está iniciando uma clínica ou muitas vezes é dono de uma clínica até de um porte maior, mas criou a clínica muito naquele sentido de juntar vários médicos ali, então não tem uma certa experiência de gestão. E vamos falar para eles aqui o que é gestão da qualidade, né? E se isso é aplicável a clínicas menores aí, né? Porque quando muitas vezes a gente vê gestão da qualidade, norma ISO, ONA, a gente associa muito a hospitais maiores, empresas maiores, até de outros ramos diferentes de ramo da saúde. Então vamos contextualizar aqui o que seria gestão da qualidade de serviço de saúde e por que essas clínicas precisam disso. Bom, vamos lá. Primeiro, a gestão da qualidade ela é balizada numa norma ISO, que é a ISO 9001. Essa norma é uma norma genérica e ela aplicava a qualquer tipo de empresa de tamanho, segmento, seja da indústria, comércio ou serviços, né? E também aplicável à área da saúde. Então, assim, hoje é a norma mãe de todas as normas ISO. Nós trabalhamos hoje com 15 normas ISO e todas elas são balizadas da ISO 9001. Toda norma ISO que começa com um sistema de gestão, ela tem uma estrutura única, para justamente facilitar e incentivar as empresas a buscarem novas certificações, né? E recentemente agora a gente está até conversando aí com órgãos certificadores, eles estão preparando uma norma ISO específica para a saúde, que é a ISO 7101. Então vai ser um modelo de gestão baseado na estrutura da norma ISO 9001, como eu falei, a norma mãe de todas elas, e vai tá com um linguajar específico para a área da saúde. Então vai ser uma gestão da qualidade personalizada para a área da saúde. Aí vamos lá, você me perguntou, Eduardo, como é que é essa estrutura da gestão da qualidade? Quando a gente fala de certificações, o pessoal, muita gente não tem o conhecimento, né? E uma certificação, ela não é um momento que você faz um esforço até um determinado período, e implantou aquelas práticas, conseguiu lá a sua certificação e acabou. Não é isso.
E também a questão do conteúdo. O que é que a gente faz para obter a gestão da qualidade, para ter as certificações? Uhum. Então, o conteúdo, quando a gente fala de planejamento estratégico, está dentro das normas, a gente fala de indicadores de desempenho, de gerenciamento de risco, de gestão de processos, gerenciamento de falhas, tudo isso faz parte do contexto da certificação. Então, a certificação ali, na verdade, ela é um resultado de processos bem organizados que são implantados na clínica para que melhore a qualidade. Né? Então, muita gente coloca isso como contrário. Eu vou obter a certificação, mas como um título ou alguma coisa do tipo. Não, mas o que está por trás da certificação é que realmente vai gerar resultado. Né? Exatamente. Aí, complementando aí outros itens, né? Inicialmente, a gente define aí as diretrizes organizacionais, missão, visão, valores. Aí, essas diretrizes são desdobradas no planejamento estratégico, são definidas as políticas de acordo com a norma que a empresa vai escolher, né? No caso, a gestão da qualidade seria a política da qualidade. E aí tem todo o desdobramento e a implantação dos requisitos. Porque após a implantação, vem um organismo certificador validar a implantação na clínica ou no hospital. Então, o legal do nosso trabalho, né? Porque sou eu que faço a prospecção de clientes, e o que acontece muito? Às vezes você chega numa clínica, num hospital, numa empresa, né? E aí o pessoal já teve experiências ruins com consultorias. Porque o consultor vai lá, fala que vai fazer e acontecer e tudo mais, e as coisas não acontecem. E o nosso trabalho não tem isso. O nosso trabalho é auditado. Então, o nosso trabalho é ajudar, né, na implementação dos requisitos, das normas escolhidas pelo cliente. E aí a gente vai implantar essas boas práticas, vai formar comitê, pessoas para multiplicarem, darem continuidade. A partir do momento que a clínica é certificada, aquela certificação, para ela ser mantida, todo ano tem as auditorias pelo órgão certificador, as práticas devem ser continuadas. Tem que continuar acontecendo ali na clínica de forma contínua para que ele tenha esse controle de qualidade, né? E ele receber essa certificação. Exato. E aí, a partir da primeira auditoria, que é a auditoria de certificação, as seguintes são as auditorias de manutenção. Então, o órgão certificador ele quer ver se você deu continuidade àquelas práticas de gestão que foram implantadas. Nesse contexto, existem indicadores padrões que essas certificadoras exigem, ou a própria clínica também escolhe alguns? Como que funciona, assim, no geral, voltado mais para a clínica médica? Bom, as duas situações que você comentou. A norma ela exige alguns indicadores obrigatórios, por exemplo, como satisfação do cliente, eficácia de treinamento, a pesquisa de satisfação, né? Gerenciamento das reclamações. Isso são requisitos obrigatórios ali. Só que o que a gente faz? Nós identificamos os indicadores por processo. Então, como eu falei, dentro do modelo da gestão da qualidade, você tem 2 painéis de indicadores. O primeiro painel vindo do planejamento estratégico. Então, depois que você define seus objetivos, esses objetivos são linkados com um ou mais indicadores, para eu saber se eu estou no caminho certo ou não para atingir o objetivo. Então, é o painel estratégico. E depois a gente vai em cada setor mapeando os processos e definindo os indicadores por processo. Então, você vai ter também um ou mais indicadores para cada processo, para verificar se o resultado do processo, se está sendo produtivo, se está sendo eficaz, se tem muito retrabalho, entendeu? Então, com esse conjunto de indicadores, você tem uma base de dados bem significativa para tomada de decisão. Para tomada de decisão, né? E aí você pode analisar esses dados, fazer um ciclo ali de... Na verdade, é todo um ciclo do PDCA, né? Isso. Planejamento, Perfeito. Porque aí a avaliação e novas ações em cima dessas avaliações que foram definidas ali no processo. Exatamente. E a gente falou uma coisa importante aqui que é bem relacionada com o marketing, que é a parte de satisfação do paciente, né? Então, é um dos indicadores exigidos aí na gestão da qualidade para que aconteça a certificação. E o que você acha, na sua percepção, como que a implantação de um sistema de gestão de qualidade, principalmente ligado aí ao marketing, a parte de experiência, de satisfação do paciente, como isso impacta no marketing boca a boca hoje? Porque hoje a gente sabe que a maioria das clínicas, uma fonte forte de captação delas são as indicações, né? Seja de outros colegas de médicos, seja dos próprios pacientes. Então, na sua visão, como que
o que isso impacta aí na qualidade, em novas indicações e captação de pacientes? Bom, olha só, boa pergunta, Eduardo. A gestão da qualidade, ela dá uma organização bem consistente internamente que tem que refletir no paciente. Um dos objetivos de você implantar uma gestão da qualidade numa clínica, no hospital, é a satisfação do paciente. A saída do modelo de gestão, um dos requisitos específicos é ter o paciente satisfeito. E aí, para isso, você treina as pessoas, você cria padrões, descreve processos. Eu gosto de documentar tudo, mesmo as normas. Por exemplo, a acreditação ONA, que é específica para a área da saúde, ela requer e exige muitos procedimentos documentados. Cada requisito está lá escrito. Mas, por exemplo, a gestão da qualidade, ela não cobra procedimentos documentados. Mas eu gosto de escrever tudo, por quê? Porque cria a memória organizacional. Então, quando você tem toda a documentação da sua empresa, em fluxogramas, em procedimentos, instruções de trabalhos, em manuais, aquilo ali fica para a memória da organização. Independente das pessoas que estão executando os processos, você tem o seu padrão. E lembrando, às vezes o pessoal, desde a faculdade, né, que eu trabalho com isso, minha empresa tem 23 anos, mas eu trabalho há 25 anos, né, com normas ISO. E aí eu era um defensor, né? Porque o pessoal falava, norma ISO engessa processo. Aí lá vai o Eduardo. Opa, peraí. Como é que engessa processo se não prescreve como fazer? O como fazer você que define. Então, se o seu processo é burocrático, tá lento, dá muita volta, né, muito rodeio, você que determinou aquele processo. As normas, elas indicam o que fazer. O como fazer é livre. É livre. Então, você usa a ferramenta que você quiser. Pode ser um processo mais simples, até o mais sofisticado, com software, com aplicativos e tudo mais. Você pode fazer as coisas no canetão, preencher formulário, preencher planilhas Excel e tudo mais. Você tem que gerar registros, evidências, que a norma chama de informação documentada. Entendi. Aí tem que gerar essas informações documentadas para atender os requisitos específicos dessas normas. Entendi. E muita gente pensa que para você implantar uma certificação ISO, uma certificação ONA, você tem que investir muito em tecnologia, softwares, pessoas, talvez, mas é mais simples. Muitas vezes isso já acontece, né, na rotina da clínica. Tem muita coisa ali. Estava até comentando com o Edu aqui que eu sou avaliador ONA também, né? Então, há uns 8 anos atrás aí fiz curso de avaliador, então já esqueci muita coisa, lógico. Por isso que eu trouxe o Edu aqui para a gente bater esse papo. Mas muita coisa já acontece na rotina das clínicas. Então, imagino que quando você chega lá, tem muita coisa já pronta que é só dar uma aprimorada e uma adaptada ali, né? Perfeito, é isso mesmo. Nós fazemos geralmente um diagnóstico inicial para validar as práticas já existentes da empresa, né, na clínica, no hospital. E aí, diante disso, a gente monta todo um cronograma de implantação daquilo que já tem e precisa fazer algum ajuste e daquilo que precisa ser implantado. Então, como você falou, o dia a dia da clínica já existe. O atendimento, seja pelo call center, pela recepção, existe o faturamento, né? A área que entrega as guias lá, os pedidos para a operadora de saúde, existe o marketing, existe o RH que contrata as pessoas. Só que aí a gente vai adequando os processos existentes às práticas exigidas pelas normas. E documentando. Exatamente. Fazendo fluxos, procedimentos, manuais, para que fique tudo documentado e crie, como eu falei, a memória organizacional da empresa. Isso é muito importante para as clínicas, porque até também facilita ali os processos internos no sentido de gestão de pessoas. Então, muitas vezes você quer treinar um novo funcionário, há uma troca ali de colaborador, você tem tudo documentado, tudo escrito, como faz, de onde que vai, para onde que... de onde vem, para onde for, para onde vai, né? Então fica mais fácil depois que está tudo isso organizado. Sim, principalmente, por exemplo, quando você contrata um novo colaborador. Quando ele chega, ele é bombardeado de informações, é muita coisa que ele tem que saber, né, com relação aos processos da empresa, à cultura, ao que ele vai fazer, as atividades. E quando tem isso tudo documentado, facilita muito a integração dele. Fala, poxa, já tem um padrão de trabalho, está escrito. Eu vou receber a informação e ainda tenho um documento para consultar. Entendeu? Então, poxa, como é que funciona? Eu vou ter que fazer uma compra. Então, poxa, eu tenho que fazer cotação com 3 fornecedores, eu tenho que buscar a aprovação da minha gerência, eu tenho que qualificar o meu fornecedor, eu tenho que fazer isso. Então, está tudo escrito. Então, isso facilita bastante. Lembrando que todo padrão é passível de revisão. Então, não é... Não é aquele negócio engessado igual... sempre, exatamente. Tem que ir reavaliando e falando. Melhoria contínua. Rotina, certo. E se a gente fosse colocar aqui algumas ferramentas, quem quer começar a implantar uma qualidade
uma gestão de qualidade ali na sua clínica, muitas vezes num consultório menor. Por onde você daria essa dica para as pessoas começarem? Olha só, a gente até faz essa escadinha de evolução, né, com relação aos trabalhos. Então, assim, poxa, uma clínica não tem nada de processo e tudo mais. A primeira coisa que eu recomendaria seria uma consultoria de gestão de processos para organização, mapeamento, né, e definição dos processos da empresa. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega o organograma, se a empresa não tem, a gente monta, que é a distribuição departamental, né, o administrativo, financeiro, RH, marketing, comercial e etc. Depois, vamos identificar cada processo em cada departamento desse e fazer o mapeamento, descrever o passo a passo de como é que funciona cada processo. E aí, dentro desse processo, a gente tem já a identificação dos riscos, que a metodologia que eu utilizo para o gerenciamento de risco é por processo também. Então, a gente consegue identificar os riscos do processo. E eu crio também o painel de indicadores vinculados aos processos. Então, essa consultoria, ela entrega os processos mapeados em fluxos, em POPs e ITs, né? Procedimento operacional padrão ou instrução de trabalho, os riscos de todos os processos e os indicadores para você ir acompanhando para saber se o seu processo está tendo bom resultado ou não. Então, inicialmente, seria a primeira etapa para a empresa começar a criar a cultura da gestão da qualidade. Que é o diagnóstico inicial ali de todos esses processos. Dos processos, exatamente. Sem mapear ainda, então seria um diagnóstico para... ou já mapeando tudo? Inicialmente a gente vai fazer o diagnóstico e diante do diagnóstico a gente já pode começa a trabalhar. Já é o segundo passo, o segundo passo. E desenvolvimento dos processos, dos POPs, exato, das exato. ITs. Né? E esse diagnóstico, Eduardo, é muito importante porque ele dá um parecer para a clínica, para ele entender como é que eu estou hoje, qual é a minha foto, como é que eu estou, né? Como é que é a minha gestão hoje. Então, a gente verifica também não só a questão de processo, mas as práticas de gestão. Por exemplo, a sua clínica tem planejamento estratégico? Não tem. Poxa, e como é que você faz as coisas? Você faz as coisas só assim no seu dia a dia, no intuitivo? E o que vai acontecer no segundo semestre? No ano que vem, o que você quer para a sua empresa durante esse período? Sabe? Aí fica na cabeça do dono. E na cabeça do dono, né? E muitas vezes ele muda de ideia toda hora. Exato. Aparece uma oportunidade de comprar uma sala do lado, ele compra sem avaliar se realmente vale a pena, se ele já está usando a capacidade da sala dele por completo. Né? Então toma decisões que não são baseadas ali na evidência do negócio. Exato. Né? Seja financeira, seja de marketing, seja do negócio em si, da operação. E acaba metendo os pés pelas mãos, né? Porque pois e a gestão da qualidade, ela traz essa questão da base de informações, de dados, para justamente tomar decisões. Um dos princípios da norma é gerar evidências, dados, informações para tomada de decisão. Então, você tendo esse conjunto de dados e informações, a tendência é que a decisão seja mais assertiva. Boa, boa. Edu, então traz assim, agora vamos trazer alguns casos reais, assim, o que a Focus já fez, alguma de implantação dessas normas, principalmente em clínicas médicas, que gerou bastante resultado, que trouxe assim, uma qualidade, até um posicionamento melhor também. Então, fora essa parte dos processos, a gente já entendeu que essa parte dos processos é essencial, porque fornece informações, são dados que vão ter ali, vão subsidiar o decisor na tomada de decisão, mas em relação ao posicionamento da marca também, né? E lógico que essas certificações também, elas posicionam bem a marca, porque é uma forma de mostrar ali para a sociedade que você tem bons processos. Sim. Né? Que você faz uma gestão baseada ali em evidência. Então, tem algum case que você já fez de clínica que foi legal, quer compartilhar com a gente? Claro, olha só, nós temos um trabalho assim, bem bacana que foi feito no IMEB, né, que hoje é a maior clínica de radiologia aqui de Brasília. Então, quando nós começamos o trabalho lá, ele tinha 2 unidades e uma unidade pequenininha aqui na Asa Norte. Né? E aí começamos a fazer a implantação pela ISO 9001. Então, fizemos lá a ISO 9001-2000, passou para 2008, eles são certificados agora já pela versão 2015, e eles estão acreditados ONA nível 3. Então, eu trabalhei lá com o IMEB durante 7 anos. Hoje, o William, que é o gerente da qualidade lá, ele era recepcionista, hoje ele é o gerente da qualidade da empresa. A empresa tem toda uma estrutura
e ela cresceu de uma forma sustentável. Então, esses modelos de gestão de normas ISO, acreditação ONA, eu chamo de modelos de gestão porque você implanta, como eu falei, todas as boas práticas que a empresa precisa ter para ela poder ser sustentável, para ela poder crescer de forma organizada, que às vezes você tem oportunidade de crescimento, você tem até um bom fluxo de caixa, um bom orçamento, né? Você tem dinheiro para investir, e aí você vai, como você falou, alugando salas, ampliando, abrindo novas unidades, mas de forma desordenada. Lá, a partir do momento que a gente ia abrir uma nova unidade, era tudo planejado. Então, no primeiro dia de funcionamento, a empresa estava com a qualidade lá em cima. Já foi multiplicado já das outras unidades. Então, as pessoas já tinham sido contratadas, já foram treinadas, o sistema estava rodando, todos os aparelhos foram testados. Então, não tem aquela coisa do amadorismo, vamos colocar assim, né? Você abrir unidade, mas nós abrimos hoje. Aí tem aí é um monte de reclamação, não está funcionando direito as coisas, marcou errado, e o sistema está travando, e o equipamento não funciona. Não tem nada disso, né? Então, hoje, como eu falei, o IMEB é a maior clínica de radiologia aqui de Brasília, e eles são referência nessa questão da qualidade. Você vai lá, você vê a qualidade funcionando no dia a dia. Então, tudo que a gente implantou, quando eu chego lá como paciente, aí o pessoal me entrega os protocolos, aí eu vejo as revisões, aí me liga para ver como é que foi a satisfação, eu recebo, né, no WhatsApp o link da pesquisa, eu falei, caramba, ó, isso aqui eu contribuí para que isso aqui estivesse funcionando, né? Então, é um dos cases que a gente tem para falar para vocês. Então, a empresa cresceu de forma sustentável. E só para você ter ideia, a maior unidade que hoje é no edifício Crispim, ela surgiu de um apontamento na pesquisa de satisfação do cliente. Assim, não foi ideia do cliente que precisaria de uma clínica aqui na Asa Norte. E eles foram estudar e viram que realmente exatamente. tinha essa demanda, né? E hoje é a maior unidade. É onde eles têm todos os exames radiológicos numa única unidade. É verdade. Eu já fiz uma ressonância lá de joelho. Tem até um aparelho lá que não tinha nas outras, que ele faz a ressonância só do joelho. Você bota só a perna lá, não é aquela máquina grandona. Então, ele é um case nosso que ele cresceu com esses modelos de gestão implantados. Massa, boa, massa demais. Isso realmente só mostra que a implantação desse gestão por processo, desse gestão de qualidade para certificações, ele não é só um selo ali que a empresa ganha para mostrar, né? Na verdade, ela é uma forma de implantar processo que dê à direção da empresa dados, né? Eu vejo dessa forma. Perfeito. Eu vejo que ela dá muitos dados, ela organiza o processo, ela facilita, na verdade, toda a gestão da empresa. Então, além de contribuir muito para a tomada de decisão. E aí, Eduardo, você comentou também com relação à valorização da marca, né? Um outro case que eu posso falar especificamente disso, o Visão Hospital de Olhos também, eu fui terceirizado durante 10 anos pela área da qualidade, é um outro serviço nosso, a gente assume a área da qualidade da clínica, do hospital, e toca, né, a qualidade. Nós somos auditados pela área da qualidade, então a gente faz a terceirização, e eu fui o responsável da área da qualidade durante 10 anos. No 8º ano, eles foram comprados pelo Grupo Opt, que é o maior grupo de oftalmologia da América Latina. E o que aconteceu? Por que eles foram sondados ali, né? E teve a negociação, a compra? Porque o Grupo Opt pegou uma empresa redonda. Já tinha 8 anos de certificação, então com planejamento, gerenciamento de riscos, processos todos mapeados, todo mundo bem treinado, né? A equipe qualificada. Então quem não quer comprar uma empresa dessa? Fala, cara, eu vou comprar isso aqui. Já vem tudo resolvido. Já vem tudo perfeito, né? Inclusive, nesses 2 anos que eu fiquei após a compra, eu tive que fazer um alinhamento com as outras clínicas que fazem parte do grupo, né? O HOB, o INOB. Então a gente fez todo um trabalho para tentar padronizar toda a rede, né? Os processos, né? Claro que cada unidade às vezes tem algumas particularidades, sim. Isso é bem respeitado também, sem problema nenhum, mas a gente procurou fazer essa unificação dos processos para ter um padrão único, né, para o grupo. Então, começamos o trabalho lá, eles tinham 3 unidades, 2 unidades grandes e uma bem pequenininha aqui no setor comercial, e durante esse período foram abrindo novas unidades e fechamos com 10 unidades. Hoje também é o hospital de olhos com maior capilaridade aqui no DF.
Então é um outro Boa. case de sucesso bem bacana aí do nosso trabalho. E isso aí mostra, então, que investir nisso também é posicionamento de marca. Né? Perfeito. Então, você obter o interesse do maior fundo aí da América Latina, não é isso? O maior fundo na área de oftalmo, se eu não me engano. Sim. Né? E provavelmente uma das coisas que chamou a atenção foram essas certificações, foi esse nível de organização, nível de gestão que a empresa tinha. Né? E isso valoriza muito até numa venda, num processo de fusão e aquisição, porque muitas vezes a empresa ela tem capilaridade, ela está expandida, mas ela é uma bagunça. Né? Então, quando um fundo maior ou alguém vem querendo comprar essa empresa, há um processo ali de due diligence. Né? Sim. Então, ele vai analisar tudo ali dentro, como que funciona, se realmente tudo que foi mostrado ali na hora das reuniões iniciais de venda funciona como o prometido, e se ele encontrar lá tudo bagunçado, o valor dessa empresa vai cair muito. Né? Então, uma implantação de gestão da qualidade, principalmente serviço de saúde, ela aumenta aí o valuation da clínica, né, numa possível venda. Inclusive, essas certificações, elas trazem, após o valuation, eu já tive também 2 clientes que não são da área da saúde, que eles foram comprados, né, por outros grupos também, e que no momento da negociação teve um acréscimo de 25% a 30% do valuation pela certificação. Pô, então, agrega um valor bem significativo. Bem significativo, é um excelente investimento. E muita gente ainda encara hoje como custo. Exato, não enxerga como investimento. Então, assim, hoje eu acho que a gente falou muito aqui de como a gestão de qualidade ela vai impactar tanto a captação ali de pacientes, né, através de indicação, de melhorias na experiência do paciente. Então, a gente sabe que hoje é muito mais barato você manter um paciente que você trazer novos, porque cada dia está mais caro fazer anúncio no Google, Sim. no Instagram, até na mídia offline também, que todo dia aumenta bastante aí o preço. E você, trabalhando essa gestão da qualidade, dos indicadores, da experiência do paciente, satisfação, você fideliza. Né? E aí, você fidelizando, você aumenta a sua base de pacientes, melhora a sua gestão, porque a gente falou aqui da parte de treinamento de funcionários, que fica tudo muito mais fácil, aumenta o valuation da empresa, então assim, só tem benefício na minha visão, então não seria um custo, né? Seria aí um investimento. Perfeito. Edu, então assim, para finalizar esse episódio, que você colocaria aí para um dono de clínica, né, que quer estruturar a qualidade da sua clínica, ele precisa estudar, saber tudo de qualidade, precisa, igual a gente foi lá na FGV, fazer um MBA. Como que esse cara começa? Né? Porque a gente sabe também que é importante a gestão da clínica estar bem envolvida. Sim. Vamos lá, olha só. Ele tem várias opções para poder fazer a implantação da gestão da qualidade. Ele pode montar um comitê, onde esse comitê ele vai se qualificar. Como esse você comitê falou, interno. Comitê interno. Desculpa. E aí o comitê vai ser qualificado e esse comitê vai tocar o projeto. Então, poxa, eles vão adquirir conhecimento, né? Fazer um treinamento na Fox Consultoria, por exemplo. E aí, diante desse conhecimento, ele vai conseguir aplicar, né, os requisitos na empresa e vai buscar a certificação. Então, ele pode montar uma equipe interna, um comitê, qualificar esse comitê e buscar a implantação. Ele pode contratar uma consultoria, tá? Uma consultoria, e ele pode também fazer um treinamento, uma dinâmica que a gente chama de treinamento assistido. Por exemplo, essa equipe vai lá fazer o treinamento e a empresa que fez o treinamento com ela vai acompanhar a implantação de tudo que eles aprenderam nesse treinamento. Exatamente. Como se fosse uma mentoria. Talvez seja o mundo ideal aí, né? Não sei se estou falando besteira, mas... Não. Tem essas opções e funcionam bem. O importante é que fique uma equipe dentro dos nossos projetos. Um dos diferenciais é que a nossa consultoria não retém conhecimento. De forma alguma. Nós somos disseminadores multiplica ali para a equipe interna da clínica, para que isso aconteça lá, né? Até porque se ficar na mão de vocês, não vai acontecer lá dentro. Perfeito. Então, ao ser contratado, nós montamos esse comitê. Esse comitê ele recebe, no mínimo, 2 treinamentos grandes, que é a interpretação e implantação da norma que foi contratada, acreditação ONA, normas ISO, etc., e a formação de auditores internos. Boa. Ou seja, a gente deixa uma equipe qualificada para dar continuidade. Porque a gente está passando uma chuva ali, né? E aí,
Após o projeto, essa equipe vai dar continuidade. Como eu falei, a certificação não é implantou, certificou e acabou. A partir do momento você tem que honrar aquela certificação. Então, hoje as clínicas usam bastante como ferramenta de marketing, porque uma certificação internacional ela requer a implantação dessas boas práticas, só que você tem que praticar isso todo dia. Dia a dia, né? Não é só para aquele momento da auditoria. E com o tempo também isso fica no automático, né, Edu? Assim, todo funcionário novo que vai chegando, que já é treinado nesse modelo de gestão, ele já encara isso como uma forma natural, como um jeitão e implantar da cultura ali da empresa. Exatamente, né? você falou a palavra-chave. Quem tá atrás e para implantar tem aquela resistência ali. Agora, o que já chega e já tem esse processo de gestão, ele já está na cultura. Exatamente, você falou a palavra-chave, cultura. A qualidade tem que entrar na cultura organizacional. Entrou ali, aí pronto, já vai fazer parte do dia a dia da empresa. Boa. Então aí, dono de clínica, dono de consultório médico, se você quer que sua clínica cresça de forma sólida, né, com os pacientes satisfeitos, que indicam, que são fãs da sua marca, uma dica aí é você implantar a gestão por qualidade. Tem o Edu da Focus, que certeza que vai exercer um excelente trabalho. Estudei com o Edu lá na FGV, sei da qualidade. Edu, e antes de finalizar, eu estava conversando com uns colegas e fiquei sabendo que tem uma lei que quando você negocia o contrato com as operadoras da saúde e no contrato está descrito que esse contrato é baseado nessa lei, é regido por essa lei, existem ajustes ali automáticos nos preços, nas negociações, no contrato mesmo, nos valores de contrato, para empresas que têm acreditações, né? Então, explica um pouco melhor aí como é que é essa parte. Bom, olha só, essa lei ela veio de uma boa prática praticada em Minas Gerais com a Unimed BH. Eles incentivavam as clínicas e hospitais a obterem certificações, acreditações, e eles tinham uma remuneração diferenciada para esses parceiros. Então era um bom incentivo. E aí a ANS, vendo isso, criou uma lei, que é a 13.003, de 2014, eu não sei se teve alguma atualização recente, que ela já dá um direcionamento também na questão dos reajustes. Então, toda clínica e hospital que tem certificações ISO, acreditações ONA, Kementon, JCI, elas têm um diferencial com relação a isso, principalmente com foco na qualidade do atendimento e segurança do paciente. Então, diante dessa lei, ela tem alguns reajustes automáticos com relação a essas certificações. Boa. Então, hoje a gente tem essa parceria das clínicas e hospitais com as operadoras de saúde, né? Até um pouquinho, às vezes, de dificuldade de negociação, e essas normas com relação às certificações e acreditação vão facilitar esse tipo de negociação. Boa. Então, uma dica aí para quem tem clínica é tentar sempre em seus contratos que o contrato seja regido por essa lei. Perfeito. E que a clínica consiga essas acreditações, porque daí ela já tem reajuste automático, né? Não precisa ficar naquela negociação injusta das operadoras com a clínica. Perfeito. Então é mais um benefício que essas certificações e acreditações vão trazer da parte financeira. Boa. Porque as operadoras elas são obrigadas a fazer esse reajuste de acordo com o seu nível de certificação ou acreditação. Então, se você quer que sua clínica cresça de forma sólida, com a gestão de qualidade aplicada e pacientes indicando aí outros pacientes, é essencial que você implante uma gestão de qualidade, implante acreditações, implante aí essa estrutura na sua clínica para obter resultados melhores, ter um melhor posicionamento, até valuation, como a gente falou aqui nesse episódio. Tá? Então, se você conhece algum médico ou dono de clínica que tem interesse nesse assunto, compartilhe esse episódio e não se esquece de se inscrever no canal. Um abraço.